Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e eu vou fazer o programa hoje com algumas dúvidas de pessoas que me mandam e-mails, que tem algumas, Tatiana, então assim, são várias dúvidas, então eu já vou aproveitar o programa que eu já esclareço a dúvida de várias pessoas. Então vamos lá. Uma dúvida muito comum é a pessoa que está muito tempo sem trabalhar, se ela pode solicitar auxílio-doença. Essa questão precisa tomar cuidado, porque o trabalhador que ficou um longo tempo sem trabalhar precisa ficar atento se ainda está na condição da qualidade de segurado. Ela é conferida ao trabalhador que possui uma inscrição junto ao INSS, está realizando as contribuições. Assim, enquanto estiver nessa qualidade, seu seguro vai estar valendo. Por isso, se ficar um longo período sem realizar contribuições, ele poderá ficar impossibilitado de solicitar o auxílio-doença. Então, é o seguinte, você trabalhou menos de 10 anos seguidos, você tem direito a 1 ano, tá? 1 ano você mantém a qualidade de segurado. Se você trabalhou menos de 10 anos, mas você pediu o seguro-desemprego, você ganha mais 12 meses. Agora, se você trabalhou 10 anos sem um dia sequer, sem faltar um dia sequer, você já tem 2 anos de qualidade de segurado. E ainda você pediu o seguro-desemprego, você tem 3 anos, você mantém a qualidade de segurado. Agora, precisa ver se você ainda tem essa qualidade de segurado, porque o que acontece, que eu vejo direto, é a pessoa ir lá no INSS, pedir o auxílio-doença, perdeu a qualidade de segurado, vai lá, mostra toda a doença, tudo que ela tem, todos os problemas, aí o INSS põe assim. Realmente há incapacidade laborativa, porém perda da qualidade de segurado. Aí a pessoa volta a contribuir, aí vai lá e pede de novo auxílio-doença. Aí o INSS põe o quê? Não pode conceder, porque você já retornou para o sistema doente. Então, ou seja, ele só vai poder conceder o benefício se houver uma piora no quadro. Então, você deu toda a arma para o INSS contra você. Então, ele não vai te dar o auxílio-doença e vai dizer o seguinte, você já retornou para o sistema doente, então você precisa tomar cuidado, você precisa verificar se você tem realmente essa qualidade de segurado ou não. Se você perdeu a qualidade de segurado, você vai lá e você leva tudo que você tem, depois você não vai mais conseguir esse auxílio-doença. Todo cuidado é pouco. Outra questão que me manda, eu tenho problema de saúde, mas eu não tenho exames médicos. Posso pedir auxílio-doença? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer antes de solicitar o auxílio-doença é ter em mãos um laudo médico atualizado que contenha detalhes da sua doença e também o tempo que precisará permanecer afastado do trabalho. O fato de estar doente não garante o benefício. É preciso comprovar a incapacidade para o trabalho através de documentação médica. Então, o fato de eu tô doente, mas não adianta. Você tem que ter documentação. Como é que você está doente? Como é que você sabe se você não foi no médico? Então, assim, eles já vão olhar torto para você. Eles já fazem de tudo para negar. Você ainda vai dar arma para ele negar, lógico que ele vai negar. Bom, as pessoas, vamos supor, quem já tem uma data, e como é que a pessoa faz? Quando que essas perícias vão ser retornadas? Bom, com a pandemia, o INSS decidiu manter as agências fechadas até 22 de maio. Então, nesse período, quem tinha perícia agendada deve desconsiderar a data.
A perícia segue sendo feita, mas de forma remota, com base no atestado enviado pela internet. É o que a gente chama de perícia indireta. Você manda, por isso a necessidade do atestado. Você vai mandar o atestado e aí você vai ter a resposta se você tem direito ou não. Mas como é que eu faço o pedido de auxílio-doença pela internet para receber os R$ 1.045? Bom, durante a pandemia do coronavírus, o governo vai pagar um salário mínimo para quem pediu auxílio-doença. Então, para isso, você vai precisar comprovar a incapacidade com um atestado médico válido, contendo assinatura, CRM do médico e a CID, que é a Classificação Internacional da Doença. Então, você vai acessar o site meu.inss.gov.br. Você vai informar seus dados e sua senha. Você vai fazer um login no sistema. Aí você vai na página inicial, você vai pôr agendar perícia. Aí você vai pôr perícia inicial para fazer o pedido do benefício. Ah, Tatiana, eu não sei fazer. Gente, sempre tem alguém na família que faz, sempre tem aquele sobrinho que mexe em computador muito bem, porque com essa pandemia, você não vai conseguir numa lan house. Então, você vai pedir para um vizinho, para um amigo, para um parente, para te ajudar nisso. Uma outra questão muito... Pedi meu auxílio-doença em agosto de 2019 e ainda não saiu. Posso pedir de novo? Gente, não é possível um pedido de benefício por incapacidade ficar tanto tempo sem resposta. Então, o trabalhador ele tem que conferir a resposta do seu pedido. Se foi negado, aí ele pode recorrer ou fazer um novo pedido. Esse novo pedido só pode ser feito se ele continuar incapaz, tá? Se ele estiver bem, aí não tem sentido ele fazer esse novo pedido. Bom, aí as pessoas ficam em dúvidas. Qual a diferença entre o auxílio-doença acidentário e o auxílio-acidente? O auxílio-doença acidentário, ele é um benefício de auxílio-doença que é devido ao trabalhador que sofreu um acidente ou tem uma doença ocupacional, ficando incapacitado de realizar suas atividades laborais. Então, por um certo período de tempo. Como o segurado ficará afastado temporariamente do serviço e não poderá trabalhar enquanto estiver recebendo o benefício, então ele vai receber esse auxílio doença acidentário. Então, ele se afasta do trabalho e fica recebendo. Já o auxílio acidente, ele vem em regra depois do auxílio doença. Então, quando o segurado, embora ele já possa voltar para o trabalho, ele tem sequelas. Então, ele vai ter direito a esse benefício. Então, por exemplo, o segurado que não teve uma recuperação total e apresentou sequelas permanentes devido a um incidente que acabou reduzindo sua capacidade laboral. Então, vamos supor, é um professor que vai fazer uma cirurgia e essa cirurgia acaba mexendo nas cordas vocais e a pessoa perde a voz. E aí, o que acontece? Ele vai, ao invés dele dar aula, ele perdeu a capacidade de dar aula, ele vai trabalhar na administração da escola. Então, ele vai receber um auxílio acidente, porque ele não tem mais condições de falar, tá? Embora ele ainda trabalhe na administração da escola, ele não tem mais essa possibilidade de dar aulas, tá? Então, ela não tem uma recuperação total, apresenta sequelas permanentes devido a essa cirurgia e reduzir sua capacidade. Então, dessa forma, o auxílio acidente, ele tem um caráter indenizatório. E aí, ele é permanente, né? Até o segurado se aposentar ou falecer. Ele era permanente, porque agora esse tipo de benefício também vai entrar no pente fino do governo e ele pode ser cortado. Então, se for detectado que a pessoa teve uma melhora, que a pessoa modificou alguma coisa, esse auxílio acidente também vai ser cortado, tá? Então, são várias mudanças. Aí ele vai entrar, é que ainda não teve tempo hábil dele entrar no pente fino,
porque com tanto problema, benefício que não é concedido, coronavírus, ele tá ficando, mas ele vai entrar, sim, esse tipo de benefício, já vai começar aí ter pente fino nesse tipo de benefício também. Bom, todo brasileiro idoso pode pedir LOAS? Bom, os brasileiros idosos a partir de 65 anos que comprovem baixa renda têm direito ao LOAS, mesmo sem ter contribuído com a Previdência. Mas para isso é preciso que a renda da família, renda per capita, ou seja, por cabeça, seja até de 1/4 do salário mínimo, que dá R$ 261,25 nesse ano. Se vocês olharem no YouTube, eu fiz um programa recentemente de LOAS, tá? Com algumas novidades aí. Então, quem quiser pode olhar, mas quem não tiver tempo, eu vou esclarecendo algumas dúvidas. Bom, e esse benefício LOAS, ele é pago somente para idosos carentes? Não, deficientes também têm direito, mas para isso precisam atender regras de baixa renda impostas pela lei. Gente, LOAS é benefício para quem está em condições de miserabilidade. Não adianta você pedir LOAS se você tem uma situação financeira boa, tá? Bom, e é verdade que o governo está adiantando LOAS para quem faz o pedido nessa pandemia de coronavírus? Não. O que está sendo feito na pandemia é liberação de um adiantamento no valor de R$ 600 como parte do LOAS, para quem comprovar ser de baixa renda. Depois, caso atinja os outros critérios, o beneficiário terá direito a um salário mínimo, que é o valor do LOAS. E aí o governo vai pagar a diferença dos atrasados para essas pessoas. Bom, tive meu auxílio-doença negado. O que eu tenho que fazer? Eu aceito essa decisão? Muitas pessoas, após a negativa do INSS, elas voltam ao trabalho mesmo sentindo dores ou com dificuldades. Porém, o que muitos não sabem é que o benefício foi indeferido e é possível sim você recorrer. Nesse caso, existem 2 caminhos a seguir. Você entrar com recurso administrativo no INSS ou você ingressar com uma ação judicial através de um advogado de sua confiança. A grande diferença é que, através de um processo judicial, o segurado realiza uma perícia com um médico especialista e de confiança do juiz, e não pelo médico escolhido pelo INSS, o que é muito diferente. Você vai ter um advogado que vai fazer inúmeras perguntas para o perito. Esse perito é especialista na doença que você tem. Não é no INSS, você vai lá, você está com um problema de coração, você vai ser examinado por um ginecologista. Lá não, tá? É um especialista. Então, outra coisa, você recorrer no próprio INSS, eu acho bem complicado, porque dificilmente eles vão mudar a decisão do perito, tá? Então, quando a negativa é referente ao auxílio-doença, eu sou mais da pessoa entrar com uma ação judicial. Eu acho muito mais prudente entrar com uma ação judicial do que você ficar batendo na mesma tecla. Porque ele já disse não, ele vai continuar dizendo não. Ele não vai mudar a decisão, você não vai fazer uma nova perícia, tá? Ele vai manter a decisão do perito. Bom, se eu entrar com uma revisão na minha aposentadoria, eu corro risco de perder o benefício? Isso é que eu mais escuto. Eu corro risco de parar de receber? Vai acontecer? Gente, essa é uma dúvida, como o medo mais comum quando se trata de revisão de aposentadoria. Só pode perder a aposentadoria se ela foi concedida de forma indevida, se você fraudou algum documento, ou seja, se você fez rolo para se aposentar. Se você fez isso, aí você vai ter problema. Aí você não precisa nem revisar a aposentadoria, porque mais cedo ou mais tarde o INSS vai pegar. Então, quanto a isso, se você você pagou alguém para colocar mais anos, vai dar problema, tá? Então, isso você pode contar mais cedo ou mais tarde. Mas se você não fez rolo, se você fez tudo direitinho, se o tempo que você entrou era aquele, se você não teve isso, não existe
risco de cortar a sua aposentadoria, risco do INSS parar de pagar como forma de retaliação, não existe isso, tá? A grande maioria das pessoas entra com revisões que são feitas judicialmente. Então, se o próprio INSS já reconheceu que você tem direito à aposentadoria, os juízes é que não vão te prejudicar. Então, é importante que você procure um especialista para encaminhar qualquer revisão para você. A primeira coisa que um especialista vai fazer é analisar o seu benefício, o seu processo administrativo e vai lhe dar um parecer sobre o que pode ser feito e principalmente se vale a pena ingressar com ação judicial. Então, você vai procurar um especialista, tá? E não tem risco de você perder a aposentadoria. Você só vai procurar o especialista porque ele já vai mostrar onde está o problema, já vai apontar direto, porque não adianta você entrar com uma ação se você não sabe onde está o erro. Então, é só essa questão que o especialista vai facilitar na sua vida, já vai mostrar onde está o problema. Bom, uma outra questão, quando as agências vão reabrir, as agências do INSS? Bom, as agências ficarão fechadas até o dia 22 de maio, mas esse prazo poderá ser prorrogado para evitar aglomerações. Então, para que o atendimento seja retomado com mais agilidade, o INSS está contratando militares aposentados que vão fazer a recepção dos segurados nas agências quando a pandemia passar. Então, até dia 22, se dependendo conforme for, vai estender mais ou reabre a partir do dia 23. Como reagir no meu atendimento que estava marcado para esse mês? Bom, o segurado deve desconsiderar qualquer data marcada para ir na agência. Depois, quando houver a reabertura dos postos, poderá fazer um novo agendamento, tá? Agora, realmente não tem como. Bom, já a pessoa que já teve, voltando ao assunto da revisão do processo, a pessoa já fez uma revisão, tá? Ela já tem lá a aposentadoria dela, ela foi lá, já entrou com pedido de revisão. Ela pode entrar com outra revisão? Bom, como as revisões são decorrentes de equívocos ou direitos não reconhecidos, não tem limite total de revisões que o segurado pode pedir. Enquanto houver algo para ser corrigido, é possível sim solicitar uma revisão. No entanto, não é possível solicitar a mesma revisão mais de uma vez. Essa é a lógica, porque se o erro já foi corrigido, já foi revisado, não tem razão para você fazer uma nova revisão visando a mesma correção, sem contar que eu não posso ter duas ações judiciais idênticas. Eu posso pedir no posto do INSS a correção, aí ele não deu, eu entro com uma ação judicial. Aliás, a maioria das revisões é assim, eu entro no posto, eu entro depois com ação, exceto a revisão da vida inteira, que a gente já sabe que o INSS não concede, então eu já posso entrar com ação. Fora isso, eu não posso entrar com duas ações falando duas vezes da revisão da vida inteira, por exemplo, é uma vez só. Eu posso entrar no posto do INSS e depois com ação judicial, mas eu não posso ter duas ações judiciais sobre o mesmo tema, porque corre o risco de ter decisões diferentes. Então, quando acontece isso, o judiciário ele já localiza, tem uma ação aqui, é sobre o mesmo tema, já extingue para não ter problema, tá? Isso é para evitar problema porque é muito comum de acontecer. Bom, o aposentado, ele pode receber seguro-desemprego? Gente, aposentado, ele só se ferra, ele não tem direito, ele só tem direito de pagar o INSS. Fora isso, ele não pode receber seguro-desemprego. O seguro-desemprego não cumula com aposentadoria. Segundo as regras da Previdência Social, o seguro-desemprego ele não pode ser acumulado com qualquer outro benefício de prestação continuada da Previdência, com exceção de... Então, você pode acumular seguro-desemprego com pensão por morte. Você pode acumular seguro-desemprego com auxílio-acidente. Você pode acumular seguro-desemprego com auxílio-reclusão. Seguro-desemprego com auxílio suplementar. Ou seguro-desemprego pode acumular com abono de permanência em serviço,
tá? Então, o pobre do aposentado não vai, se ele for demitido, ele não vai receber seguro-desemprego, porque para o INSS é o seguinte, ele já tem a aposentadoria dele. Então, já que ele já tem a aposentadoria dele, ele não vai precisar mais receber nada, tá? Então, ele que fique com a aposentadoria. O pobre, ele trabalha, ele paga o INSS igual às outras pessoas, mas ele não tem direito. Isso é um absurdo, isso é uma injustiça. Então, já que não tem direito, que concedesse a desaposentação. Não, também não concederam. Aí foi feita a reaposentação. Não, também não pode. Então, ou seja, o aposentado aqui é que nem escravo. Ele só trabalha, só se ferra e não tem direito a nada. Bom, pode ser descontado o INSS do aposentado? É aquilo que eu falei. Hoje, aposentados que trabalham com carteira assinada continuam com desconto de contribuições previdenciárias em seu salário, mas elas não são revertidas para o próprio segurado em benefícios previdenciários, com exceção do salário família, ou seja, o aposentado tem direito, ele pode ter sim salário família. Você já viram aposentado com filho pequeno? Difícil, né? Bem difícil. E ele, olha aqui como o INSS é legal, ele dá direito à reabilitação profissional. Então, aquele aposentado que sofre um acidente, que fica inapto para aquela função, o INSS vai dar reabilitação profissional para aquela pessoa. Vocês já viram a reabilitação profissional do INSS? É uma porcaria. Agora, na época do pente fino, eles começaram a melhorar essa reabilitação profissional, mas continua uma porcaria. Então, ou seja, você vai lá 2, 3 vezes, já está dispensado, já está apto para uma outra função. Gente, é um absurdo isso. É um absurdo. Então, ou seja, é uma desconsideração com o aposentado. O aposentado paga, o aposentado é aquela pessoa que precisou voltar ao mercado de trabalho, porque o valor da aposentadoria dela é uma mixaria, e ainda por cima ela paga e não tem direito a nada. Só tem direito a não reclamar, porque para eles não, você tem que pagar e tá tudo certo. Então é um absurdo isso. Fica assim, a minha revolta quanto a isso, porque eu acho muito injusto o que é feito com o aposentado nesse país. Sem contar que é muito difícil a pessoa se manter no mercado de trabalho. Depois dos 65 anos, ninguém pega, ninguém quer, porque não pensam na experiência que essa pessoa tem, não pensam na responsabilidade. Eles querem o quê? Pessoa jovem para pagar pouco. Então, é um absurdo, isso não se faz. Bom, essas são as minhas dúvidas de hoje que eu esclareci para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.